Muito agradecer a Deus mais uma vez por essa oportunidade. De antemão, eu saudo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. E é muito bom quando o Senhor nos escala para trazer a sua palavra, trazer aquilo que Ele quer para cada um de nós, não somente para a minha vida, para a vida dos irmãos e também para os irmãos presentes. E o título da mensagem é Eu Quero Conhecer Jesus. A propósito do louvor que foi tocado aqui, foi entoado e também é prestado ao Senhor, como foi visto os irmãos abrindo seus corações para louvar ao Senhor. E o interessante é que parece uma colocação, eu poderia dar qualquer outro nome a essa mensagem, mas a mensagem é Eu quero conhecer Jesus. Muito se fala em conhecer Jesus, as coisas que Ele fez, os milagres que está registrado também na Bíblia. E o que hoje mais se fala é sobre as bênçãos, os poderes de cura e que são propagados mundo afora. E muitas das vezes apresentam um Jesus diferente daquele apresentado na Bíblia, vivido por Ele mesmo, do Jesus vivido na vida dos discípulos e das pessoas que estavam à sua volta naquela época. Só que querem, muitas das vezes, apresentar um Jesus que oferece bens materiais e de que, aquela máxima, né, de que todos os seus problemas acabaram. Você quer conhecer Jesus ou algum acham que já o conhece? Nós vamos nesta noite meditar em dois textos na Bíblia que fala sobre o conhecer Jesus, que está em Lucas capítulo 17, do 11 ao 19. Vamos ler primeiramente e em sequência vamos estar lendo João capítulo 14, do versículo 1 ao 10. Os irmãos assentados mesmo, como estão em reverência à palavra de Deus, eu vou estar lendo, os demais acompanhem. Lucas capítulo 17, do versículo 11 ao 19. Pode exibir aí para os demais, aquele que não tem posse da sua Bíblia, possa acompanhar. E aconteceu que, indo eles a Jerusalém, passeava pela divisa entre Samaria e a Galileia. Ao entrar em certa aldeia, saíram ao encontro 10 leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a sua voz, dizendo: Mestre, mestre, tem compaixão de nós. E logo ele os viu e disse-lhe: Ide mostrai aos sacerdotes. E aconteceu que, enquanto iam, ficaram limpos. E um deles, vendo que fora curado, voltou glorificando a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, e dando-lhe graça, e este era samaritano. Perguntou, pois, Jesus: Não foram limpos os 10? E os 9 onde estão? Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. João capítulo 14, do versículo 4 ao 10. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, e como poderemos saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Se vós me conhecesseis, a mim também conhecereis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Respondeu-lhe Jesus: Há tanto tempo estou convosco e ainda não me conheces, Filipe? Quem viu a mim, viu o Pai. Como dizes tu: mostra-nos
o Pai. Não creis que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim e que faz as suas obras. Querido Deus, em nome do teu Filho amado, muito obrigado por mais essa oportunidade. Em nome de Jesus, que a tua palavra, Deus, tenha livre curso aos nossos corações nesta noite. Que nós possamos nos desarmar de nós mesmos, dos nossos conceitos, que nós possamos ouvir a tua palavra. Em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Pois bem, na verdade, todos precisam conhecer, aceitar e reconhecer como o único e suficiente Salvador de suas vidas. Todos precisam conhecer o Senhor Jesus, mas você tem o livre-arbítrio de aceitar ou não. Isso é uma escolha sua, mas você irá arcar com essa escolha. Infelizmente, muitos só querem conhecer Jesus para se livrar dos problemas. Outros o conhecem de acordo com as suas próprias convicções. E há aqueles que não se dão por satisfeitos e querem saber mais do que já lhe basta. Talvez você se encaixe em uma dessas situações. Ora, precisando de ajuda só por um momento e vai embora. Ou ainda não entendeu a missão de Jesus. Voltando à situação dos 10 leprosos. Irmãos, eles não podiam se aproximar de Jesus por serem considerados como imundos, conforme Levíticos capítulo 13, versículo 46. Então, aqueles 10 leprosos estavam em uma situação difícil, passando por problemas, foram abandonados pela sociedade, de sofriam preconceito, não conseguiam trabalho, não conseguiam estar próximo de pessoas e também daquelas pessoas que ele amava. Estavam à margem da sociedade. Então aqueles 10 leprosos, no primeiro momento, estavam passando por um grau tão grande de dificuldade, mas eles queriam conhecer Jesus. Segundo a regra, eles não poderiam chegar perto das pessoas, principalmente de um sacerdote, de uma pessoa escolhida, de um profeta, e no caso era o nosso Senhor Jesus, é o nosso Senhor Jesus. Vamos conhecer um pouco mais sobre a questão dos leprosos. 2 Reis, capítulo 7, versículo do 3 ao 10. Eu lerei também, a congregação, os amados irmãos acompanhem. 2 Reis, capítulo 7, do versículo 3 ao 10. Ora, 4 leprosos estavam à entrada da porta e disseram um aos outros, no caso da porta da cidade, tá? Por que ou para que ficaremos nós sentados aqui até morrermos? Se dissermos, entramos na cidade há fome e morreremos aí. E se ficarmos aqui sentados, tampouco também morreremos. Vamos-nos, pois, agora e passemos para o arraial dos sírios. E se eles nos deixarem viver, viveremos. Se não matarem, já está meio morto, mesmo com morto, né? Então somente morreremos. Levantaram-se, pois, ao crepúsculo para irem ao arraial dos sírios. Chegando lá à entrada do arraial, eis que não havia ali ninguém. Porque o Senhor fez ouvir no arraial dos sírios um ruído de carros e de cavalos. Essa era a companhia de guerra de invasão do exército inimigo à época. E como de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros, no caso os sírios, eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios, para virem sobre nós, pelo que se levantaram e fugiram ao crepúsculo, e deixaram as suas tendas, os seus cavalos e os seus jumentos, isto é, o arraial como estava, para salvarem as suas vidas. E chegando, pois, estes leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram e beberam.
e tomando dali prata e ouro e vestidos, e foram e esconderam, e depois voltaram, e entraram na outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa e a esconderam. Então disseram uns para os outros: não fazemos bem, esse dia é dia de boas novas, e se nós nos calarmos, se esperarmos a luz da manhã, algum castigo nos sobrevirá. Vamos, pois, agora e anunciemos a casa do rei. Vieram, pois, e bradaram aos porteiros da cidade e lhe anunciaram, dizendo: fomos ao arraial dos sírios, e eis que lá não havia ninguém, nem voz de homem, porém só os cavalos e os jumentos atados, assim como estavam. Interessante, irmãos, essa história, esse registro bíblico. Os 4 leprosos agora não são mais 10, são 14, à margem da sociedade, e eles estavam ali num momento muito difícil de suas vidas, sem eira nem beira, e eles decidiram encarar o problema de frente, assim como os 10 leprosos e esses 4. E eles foram ao arraial do Sírio, e o profeta já tinha dito, o profeta Eliseu falou para o que tomava conta da porta da cidade, que estava todo mundo morrendo de fome, o profeta falou que Deus ia fazer prosperar. E o general de guerra lá diz que nada poderia acontecer e que o profeta não estava falando errado. O profeta disse: Deus vai abençoar essa cidade e você não vai comer, você vai ser pisoteado. E como foi? E quando os 4 leprosos chegaram na porta da cidade, não deram muito crédito. Muitas das vezes, quando você está passando por alguma situação, as pessoas não te dão crédito, mas Deus te dá o crédito, tá? Assim como Jesus deu, e Deus, nessa época Jesus ainda não tinha vindo, talvez você nunca tenha lido a Bíblia, então é bom a gente que está aqui à frente explicar, que na época dos 4 leprosos, Jesus não tinha vindo ainda, ok? Então, voltando aqui, né? Talvez, diante dos problemas, você não entenda o que Deus quer falar com você. Interessante que eles estavam à porta da cidade e estavam em um período de fome e de escassez. E eles procuraram ajuda e Deus providenciou o alimento para ele e livramento também, e para com todos da cidade. Assim como aqueles 4 leprosos fez, os 10 também fizeram. Decidiram conhecer aquele Jesus de que tanto as pessoas falavam e foram pedir a sua ajuda. E Jesus prontamente lhe dá a solução. Ele é a solução. E diz: vão e se mostrem ao sacerdote. E Jesus, ele não pergunta. Então, a pessoa, quando tinha uma enfermidade na época, era o costume dizer que os seus pais eram culpados ou devido a alguma situação de pecado. E Jesus não entrou nesse mérito. Em João capítulo 9, tem a história de um rapaz que era cego. E aí os que achavam, que conheciam Jesus, queriam fazer todo o protocolo. E aí o rapaz foi curado, as pessoas foram perguntar aos seus pais por que ele tinha sido curado, por quem, e os seus pais responderam para os que achavam que conheciam a vontade de Deus, diz: ele já tem idade, já é maior de idade, vai lá e pergunta a ele. E aí foram aquele rapaz que fora curado e perguntou para ele: como que aconteceu? E ele responde: quem foi? Eu não quero saber, eu só sei que eu era cego e um homem chamado Jesus me curou e agora eu vejo. Amém. Talvez você não tenha entendido a mensagem de Deus para a sua vida. Às vezes você age como os 10 leprosos, pede ajuda e não agradece, quer conhecer Jesus somente por aquilo que ele pode te oferecer, ou seja, os bens materiais desta vida. E Paulo já disse, né? Se nós esperamos por Jesus só nesta vida, somos os mais miseráveis dos homens. O bem maior que eu e que você possamos ter é a salvação, é a vida eterna. Talvez você tenha agido como os 9 leprosos, pede oração,
pede uma ajuda ao irmão, a um pastor, a uma igreja e vai embora. Ou tem agido como os 5 leprosos. De onde apareceu 5? Não era só um? É 5 ou é 1? É 1? Teve um ali que falou que foi 10. Olha, vamos ver novamente. Talvez você tenha agido como os 9 leprosos. Pede ajuda ao irmão, ao pastor, à igreja e vai embora. Ou você tem agido como os 5 leprosos? 1? Eu tento agir como os 5 leprosos. E os 4 lá de 1ª e de 2ª Reis? Fica onde na história? Esqueceram, né? Ok. Então tá bom. Então será que nós temos agido como os 5 leprosos? Os 4 lá de 2ª Reis e um dos 10 que voltaram para agradecer e reconhecer a mão de Deus sobre a sua vida. Jesus quer te conhecer também, não importa a sua condição. Em Lucas capítulo 19, vemos a história de Zaqueu que queria conhecer Jesus, não sabendo ele que o próprio Jesus também o queria conhecer. Lucas 19, do 1 ao 10. Eu vou ler também para que você tenha noção da mensagem nesta noite. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia atravessando a cidade, e havia ali um homem chamado Zaqueu, o qual era chefe dos publicanos e era rico. E este procurava ver ou conhecer quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, e também era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu em uma figueira, e a fim de vê-lo, porque ele havia de passar por ali, no caso Jesus. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque me importa que eu fique hoje em tua casa. E desceu, pois, com toda a pressa, e recebeu com alegria. Ao ver os que pensam que conhecem Jesus, dizendo: entra para ser hóspede de um homem pecador. Zaqueu, porém, levantando-se, disse ao Senhor: eis aqui, Senhor, dou aos pobres metade dos meus bens. Se dá tudo, vai ficar sem, né? E se alguma coisa tenho defraudado alguém, eu lhe restituo quadruplicadamente. Disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, porquanto este também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém? Então, Zaqueu queria conhecer Jesus. Jesus queria conhecer a sua história de vida, os seus anseios. E como era a história de vida de Zaqueu? E como já foi dito no texto, muitos o odiavam por causa da sua posição, cobrador de impostos, e naquela época não era visto com bons olhos para com a sociedade. E todos que não conhecem o Senhor Jesus, independente do que faça, são pecadores e necessitam de um verdadeiro encontro com o Senhor Jesus. Ou seja, mesmo que você faça alguma coisa, algum bem para a sociedade na sua vida, independente disso, você precisa conhecer o Senhor Jesus. Ele entendeu isso porque partiu dele, de querer ter um encontro com Jesus, ter um contato com o Senhor Jesus. E como eu já disse, que Jesus, no caso agora Deus, ele não faz acepção de pessoas, não importa a sua condição. João capítulo 4, do versículo 4 ao 10, e aí eu vou falar agora daquela mulher samaritana, falando ainda das pessoas que Deus, ele não faz acepção de pessoas, e como a mensagem diz, eu quero conhecer Jesus. E aquela mulher, ela queria conhecer Jesus, mesmo ela sabendo que ela era uma samaritana, e sobre aquilo que Deus tinha para a vida dela. João capítulo 4, do versículo 4 ao 10. E era-lhe necessário passar por Samaria.
Chegou, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto das herdades que Jacó deu a seu filho José. E achava-se ali um poço de Jacó. Jesus, pois, cansado da viagem, sentou-se junto do poço, e era cerca da hora sexta. E veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dai-me de beber, pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, então a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Abre aspas. Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Fecha aspas. Respondeu-lhe Jesus: se tu tivesse conhecido o dom de Deus, e é quem te diz, dai-me de beber, tu lhe terias pedido, e ele haveria te dado água da vida. Interessante essa passagem, que o próprio Jesus chega diante daquela mulher samaritana, e como muitas das vezes os samaritanos, eles são muito discriminados. O próprio texto ali no Antigo Testamento fala, e Deus vem mostrando também através da história que ele não faz acepção de pessoas. O interessante é que a mulher samaritana, não sabendo ela que o próprio Jesus também queria conhecer, saber da sua história de vida, da sua condição, não para acusá-la, não para condená-la, mas para abençoar. Para que você quer conhecer Jesus? Será que é só por causa de um problema? Para te abençoar, para te ajudar numa dificuldade, nos relacionamentos, nas enfermidades. E falando em enfermidades, e nessa pandemia, quantos não quiseram conhecer Jesus? Quantos não quiseram? A pandemia não foi só aqui no Brasil, foi mundo afora. Quantos não quiseram conhecer Jesus? Esse Jesus de que tantos crentes falam e de que outras pessoas falam, de fato, com certeza, muitos o conheceram verdadeiramente. E aqueles que sobreviveram estão aí. Quantos sobreviveram a esse mal que assolou mundo afora? E aqueles que verdadeiramente aceitaram, morreram, estão lá na glória. Porque o Senhor Jesus disse que nesse mundo nós teremos aflições. E ninguém veio aqui para ficar nesse mundo para sempre. Nós viemos aqui, nascemos, crescemos e vamos morrer. E a partir do momento que nós morremos, aonde nós estaremos? E como eu disse, muitos partiram dessa, mas aqueles que aceitaram o Senhor Jesus foram para a glória. E quantos pedidos de livramento não foram atendidos? E quem passou por essa pandemia sobreviveu, e Deus o sabe quantos foram abençoados. Mas desses milhões, eu digo bilhões, qual é a população da China, da Índia? Ok. Desses bilhões, quantos voltaram? Que às vezes o coração do ser humano, ele é ingrato. E Deus sabe quem voltou para agradecer. Dessa porcentagem que é a população mundial. Possa ser que tenha voltado os 5 leprosos, ou possa ser que voltou um só leproso da população mundial. Mas eu creio em Deus que muitos voltaram para reconhecer o que Deus poderoso na pessoa do Senhor Jesus fez e faz para a humanidade. Assim como Jesus disse para aquele agora ex-leproso: a tua fé te salvou, que você possa crer. A tua fé te salva, a fé em Jesus te libertará. Voltando à leitura de João capítulo 4, que nós lemos, 14, que nós lemos no início do versículo 4 ao 10, eu gostaria de falar um pouco para você, para cada um de nós que já somos cristãos, que já temos uma caminhada, uma experiência com Jesus.
Ou, muitas das vezes, nós pensamos que temos e conhecemos o Senhor Jesus a fundo. Eu gostaria que você pensasse um pouco sobre a sua caminhada, e isso está registrado no diálogo de Jesus com os seus discípulos. E que Tomé pergunta: para onde você vai, Jesus? Irmãos, eu responderia: vou para a praia, vou passear. Porque depois de tanta experiência que os discípulos tiveram com Jesus, Tomé vai e pergunta para Jesus logo quem? Não vamos entrar agora em detalhe na mensagem sobre a vida de Tomé. Eu diria: vou para a praia, vou passear. E ele pergunta: qual é o caminho? Eu diria: vou te mandar a localização aqui. O GPS agora tem um aplicativo de mensagem, para não fazer a propaganda do mesmo. Tem um aplicativo de mensagem que manda a localização. Então Jesus poderia falar isso. Mas Jesus responde: qual foi o versículo que o irmão Valmir leu? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ou vai ao Pai senão por mim. João 14, 6. E aí ele dá a resposta. E aí Jesus novamente volta a explicar a sua missão para outro discípulo. E Filipe pergunta: e aí, Jesus, e Deus fica onde nessa história? Eu falo: você só pode estar de brincadeira comigo. E Deus fica onde nessa história? E aí Jesus responde o que para ele? Ó, Filipe, eu estou há tanto tempo com vocês, e vocês ainda não perceberam que tanto Deus como eu somos a mesma pessoa? E aí, quem já fez um estudo um pouco mais aprofundado, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo é a mesma pessoa. O interessante é que muitas das vezes nós, por termos uma certa caminhada com o Senhor Jesus, pensamos que já sabemos de tudo, quando na realidade, a cada momento precisamos aprender com o Senhor Jesus. Como alguém já disse de uma forma bem simples: eu preciso viver o meu dia de crente hoje. O que isso quer dizer? A cada momento Deus te dá a oportunidade de você aprender como você vai lidar com as situações do dia a dia na vida. Tem um livro que diz, em seus passos, o que faria Jesus? Então, quando nós pensarmos que já conhecemos Jesus, vai vir situações que, e se fosse Jesus, como você agiria diante daquela situação? Voltando à história dos 10 leprosos, do estrangeiro, da samaritana e dos discípulos que achavam ou que acham, e dos que acham que já conhecem Jesus, vamos abrir aí nossas Bíblias novamente, Lucas, capítulo 9, do versículo 52 ao 56. Um fato bem inusitado dos que pensam que já conhecem Jesus. Lembrando que nós precisamos conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus, mas você precisa ter o cuidado quando você passar a ter a experiência com esse Jesus de fato. Lucas 9, 52 diz: e enviou, pois, mensageiro diante dele de si, e indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos, para lhe preparar pousada, um lugar para ele passar a noite. Mas os samaritanos não receberam, porque o seu aspecto era de quem ia em direção a Jerusalém. Vendo isto, os discípulos, Tiago e João, disseram: eu não acredito que eu vou ouvir isso, mas está na Bíblia: Senhor, quer que mandemos descer fogo do céu para consumir, como Elias fez? E ele, porém, voltando-se, repreendeu e disse: vós não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-lo. E foi para outra aldeia. Será que os discípulos conheciam verdadeiramente Jesus? Já tinha a experiência com ele? E aí eles pedem o quê? Para destruir o pessoal. Quantas das vezes nós não agimos assim? O cristão, irmão, ele não deve ser a favor
da pena de morte, porque o ser humano, enquanto ele estiver respirando, ainda há esperança. E Jesus para e olha para aqueles discípulos e, como quis dizer, eu não acredito que eu estou ouvindo essa colocação. E Jesus diz: vocês não sabem o que está falando. E o jovem rico, que diz, que ele dava o dízimo, pedia a bênção aos seus pais, fazia tudo. E Jesus diz para ele: vende o que tem e me segue. Em Lucas 10:33 diz, que o jovem rico pensava que estava fazendo a vontade de Deus, que conhecia a vontade de Deus. E Jesus responde: nada disso é mais importante. Você dá a bênção ao seu pai, você dá o dízimo, amém. Mas eu quero saber como que você reage diante das situações. O que mais importa é a sua confiança em mim. Na realidade, ele não conhecia o verdadeiro amor de Deus na sua vida, aquele jovem rico. E você, que quer conhecer Jesus, ou pensa que já o conhece? E falando sobre os discípulos pedir fogo para destruir os samaritanos, eu queria falar um pouco para você que torce para algum esporte, futebol. Quem é flamenguista aí? Quem é vascaíno aí? Então, irmãos, a Bíblia nos traz 2 versículos, está lá em Coríntios e também em Salmos, diz, nem todos que correm no estádio alcançarão o prêmio. E aí, em Salmo diz: correi de tal maneira que alcanceis corações sábios. Aleluia. E aí, voltando ali à questão que aconteceu ontem, infelizmente, não deu, para os flamenguistas, não deu, mas qual é a posição do Grêmio? Qual é a posição do Vasco? Não, irmão, não ia falar, já que o irmão falou, tudo bem, mas vamos lá. Qual é a posição de outros times? Mas a gente precisa entender que o importante é participar. Às vezes, irmãos, tem torcedor que está igual a esses discípulos, Às vezes o time perde, já quer acabar com a vida do outro, ou até mesmo tem até cristão, que está igual a esses discípulos, Acontece alguma situação, quer esganar o outro irmão. Para com isso. Nós precisamos parar com isso de agredir o próximo, muitas das vezes até verbalmente, quando não lançando mão da faca como Pedro. Nós precisamos repensar isso. Então, irmãos, a gente precisa entender que o esporte, até mesmo o atleta, não sei se algum dia eu vou ouvir essa mensagem, que Deus envie outros, que eles possam entender o privilégio que eles têm de estar onde um ser humano, um mero mortal, muitas das vezes não estão, quer viajar sem se preocupar em pagar uma passagem de avião, de competir. O outro ganhou 160 milhões, o outro ganhou a metade, e às vezes a gente coloca uma venda nos olhos, não consegue perceber o quanto são abençoados, só conseguem ver os problemas, enxergar os problemas. Interessante que outro dia eu chamei o meu filho para ir numa pracinha onde tem um campinho de futebol, e aí ele chama os amiguinhos, o menorzinho, tá? E tem outros lá. E aí lá eu sou o pé da bobo, Não é o pé da bobo, não, o pé da bobo. Entendeu, E aí reúne os amigos dele, chega um outro lá, e aí eu fico no gol, imagina, irmão, a situação, no gol, e fico administrando a situação. Aí o que é que eu faço? Já estrategicamente, eu pego a bola e jogo para o mais fraco. Aí eu quebro a regra do futebol, porque aí eles vêm tudo lá. Aí vem igual o discípulo, pronto para me esganar. Aí vem e eu chego para eles, não, tio, é assim que eu vi lá na televisão. Não, aqui você vai jogar dessa forma. E resumindo, termina que o mais fraco termina ganhando do mais forte. Porque eu uso a pedagogia para que todos possam se divertir e os mais fortes não machucar os menores. Eu coloco a bola nos mais fracos, daqui a pouco o que entende já está com a bola. Eu não falei para você? E aí termina a brincadeira e todos saem ali satisfeitos. Então você também precisa estar atento
nessa situação. É como administrar algumas situações no seu dia a dia. Então, você que quer conhecer o Senhor Jesus e pensa que já o conhece, você precisa pedir orientação a Deus. E a partir do momento que você tem um verdadeiro encontro com o Senhor Jesus, Ele quer que você tenha viva em novidade de vida. 2 Coríntios 5,17 diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Ou seja, você, para ser um cristão, você não precisa deixar de torcer para algum time. Até aqueles que fazem a sua escolha, se você não torce, mas aí, o que é que você faz com o seu vizinho? Você joga lixo no quintal do seu vizinho? Que adianta você não torcer para um time e você não tratar bem o seu vizinho? Que adianta você não torcer para um time e a moça do mercado te dá o troco errado? Me devem hoje. Então, não adianta. Então, se você faz a sua escolha, não julgue também o outro que faz a escolha. Lembrando também que tem que ser moderado as suas escolhas. E diz, Efésios 4, eu quero trazer essas passagens para que você tenha uma noção de querer conhecer Jesus e de ter a certeza que verdadeiramente você o reconhece e como você vai reagir diante das situações. Paulo diz em Efésios 4, 29 ao 32, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, não peça para Jesus matar o samaritano, e que só haja na sua boca palavra para edificar o samaritano e quem quer que seja, e a fim de que os que estão à nossa volta vejam a graça de Deus sobre a minha e a sua vida, e não entristeçai o Espírito Santo, brigando se o seu time perdeu ou ganhou, e toda ira e toda amargura seja tirada de vós. O cristão não deve guardar rancor, vingança, ressentimentos, que a partir do momento que ele encontra o Senhor Jesus. E esta é a mensagem conforme Oséias 6, 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, agora no Novo Testamento, em conhecer o Senhor Jesus. E a sua graça é certa sobre a nossa vida. E Paulo diz em Filipenses 3, 14 e 16, prossigo para o alvo, pelo prêmio da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Amados, não importa o quanto você fez até este momento, a sua situação, você pode conhecer o Senhor Jesus, assim como aqueles 4 leprosos conheceram o amor de Deus, o livramento de Deus, assim como aquele um leproso que voltou para ex-leproso, e também lá os 4, se foram limpos ou não. De repente você está com uma enfermidade, com um problema. A Bíblia não diz que aqueles 4 leprosos foram curados, só diz que eles foram abençoados por Deus, independente da lepra que eles estavam ali naquele momento. E eles foram mais abençoados de quem estava ali na cidade. Não importa a sua situação, peça a Deus para que Ele possa te abençoar e abra os seus olhos para que você verdadeiramente conheça o Senhor Jesus. Você pode conhecer o amor de Deus na vida da pessoa do seu filho, a quem Ele enviou ao mundo. João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus, a cada momento, quer te conhecer. Apocalipse 3:20, eis que eu estou à porta e bato. Ele quer entrar na sua casa, Ele quer entrar na sua vida, no seu coração. Jesus, Ele quer conhecer a sua dificuldade. Ele diz, vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, conheça Jesus e peça a Ele para fazer parte da sua vida, da sua caminhada. Então, você quer conhecer a Jesus? É quando o pastor ou quando alguém fala que Jesus é o único caminho, Jesus é Deus querendo te dar a oportunidade
de que você, independente dos problemas que venham ou que esteja acontecendo, você estará salvo na glória com Ele. Jesus é o seu, o meu, o nosso melhor amigo, o amigo de todas as horas, que você possa conhecer e reconhecer como o único e suficiente Salvador de sua vida. Que nesta noite você possa meditar. Você já conhece Jesus? Quer conhecer? Peça orientação a Deus, medite na Bíblia. Sim, você pode ir a uma igreja, pedir oração, pedir um amigo de trabalho para que possa lhe abençoar, lhe orientar, mas não esqueça de agradecer a Deus o quanto Ele tem te abençoado. Que nesta noite você possa meditar na palavra do Senhor. Vamos nos colocar de pé, vou chamar o nosso irmão dirigente e que para tanto o Senhor nos abençoe. Amém.